Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre automobilismo e Fórmula 1. Está no ar o episódio desta segunda-feira, dia 20 de outubro, para a gente falar muito desse GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, que recolocou o Max Verstappen na briga pelo título de pilotos, um fim de semana completamente dominante do atual tetracampeão da Fórmula 1 e que teve aí também um fim de semana muito ruim do líder Oscar Piastri. Eu sou André Neto, hoje tenho aqui comigo a presença do meu colega Leonardo Félix, da Autosport. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo mais uma vez. E aí, André, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores. Bora para mais uma análise aí. E tenho também o nosso grande convidado da semana, Raul Boesel. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por topar o convite. Seja muito bem-vindo à CBN, Raul. Prazer, André. Prazer, Léo. A todos os ouvintes. Vamos aqui falar um pouco sobre esse final de semana conturbado da Fórmula 1, né? Sim, e depois também sobre, claro, toda a sua carreira, você que tem experiência na Fórmula 1, mas que tem uma diversidade de categorias no currículo aí. Vai faltar tempo. Vai faltar tempo, de 30 fato. anos é difícil. Raul, que é campeão do Mundial de Protótipos em 88, 87 e vencedor também de Daytona, né? Aí, Daytona foi 88. Isso, vencedor Aí, de Daytona. Falando das corridas longas, Le Mans foi em 91, segundo. Ficamos disputando com a Mazda. E foi a única corrida que a Mazda ganhou no campeonato todo. O carro histórico da Mazda também, né? Porque eles usavam esse motor rotativo, e aí eles tinham uns 250 quilos a menos de vantagem por usar esse tipo de motor no regulamento. Sim. Então imagina a diferença de performance, né? Tanto é que nas outras corridas que o regulamento era o mesmo peso para todos os carros, eles não chegavam entre os 10 primeiros. Sim. E a gente ficou disputando com eles, porque o que acontece, você tem um número limitado de litros de combustível. E aí, como mais peso no carro, fizeram um motor mais forte, consome mais. Então a gente chegou uma hora na corrida que a gente disputava com eles faziam o stop, a gente ia para primeiro, a gente fazia, eles iam para primeiro, só que para acompanhar esse ritmo a gente usava 5% a mais de combustível. Aí teve uma hora que a gente teve que tirar o pé, senão nem em segundo chegava. Puxa vida. Bom, Raul, eu quero ouvir muito mais essas histórias ainda, mas por uma questão de ordem cronológica aqui, eu queria começar só com a Fórmula 1 e a gente começar, inclusive, com a vitória, o domínio do Verstappen, que conquistou todos os 33 pontos que ele tinha à disposição nesse fim de semana de corrida sprint lá nos Estados Unidos. E eu queria começar perguntando justamente para você, Raul, nesse sentido de estamos vendo o Verstappen fazer uma das maiores remontadas da história da Fórmula 1. Ele estava 104 pontos atrás do Piastri há 40 dias atrás. Agora a diferença caiu para 40 depois desse fim de semana. Você acha que a gente já pode colocar o Verstappen como favorito para ser o campeão esse ano? Tudo indica que ele vai ser o campeão no fim das contas de 2025. Não, agora a pressão aumentou muito, né? Na McLaren. Que eles vêm dando tiro no pé, né? Sim. No começo do campeonato, a Red Bull estava com acho que uma deficiência, eu vou dizer até política, né? Com a saída do Christian Horner. Sim. E aí todo mundo pensou, bom, agora vai decair o rendimento. Tanto é que no começo eles não andaram tão bem assim, até se entrosarem de novo, acho que criar uma confiança dentro da equipe e começou a ter os resultados que a gente está vendo aí, o domínio, né? E em contrapartida, a McLaren, ao meu ver, dando uma preferência para o Norris. Aquele episódio da troca de piloto Em Monza, aquilo lá acho que afetou vamos dizer, o Piastri, que era um piloto que todo mundo estava interpretando como um cara frio e tal. Isso deve ter dado quer dizer, afetou um pouco a parte psicológica dele.
Ele errava pouco. Sim. Agora você vê essa primeira corrida aqui, ao meu entender, foi um erro, né? Sprint, né? Um descuido, assim, na tentativa de rever a posição. Não sei se é a interpretação de vocês, mas eu acho que ele... Eu concordo, acho que foi culpa do Piastri também. Ali ele foi querer dar o X, só que se fosse uma ultrapassagem normal, sem ninguém, só que o X era na largada e ele Todo desconsiderou... mundo Que tinha gente atrás dele, que tinha 15 carros atrás dele, do lado, né? Foi pena isso. E aí ele saiu zerado da sprint, depois 10º na corrida, e aí nisso o Verstappen tirou toda essa diferença. Inclusive algumas casas de apostas já colocam o Verstappen como favorito para ser o campeão, mesmo ele tendo 40 pontos atrás. E aí, Léo, queria te ouvir também sobre esse assunto, se você acha que o Verstappen já é o favorito. Nas últimas 5 corridas, desde a volta das férias de verão, ele venceu 3, e nas outras 2 ele chegou em segundo, então ele não tem um resultado pior que segundo lugar até aqui. Nesse recorte, obviamente, mas me parece que nesse momento a combinação Verstappen e Red Bull está voltando a ser aquela combinação imbatível que a gente viu nos últimos anos. Sim. Olha, eu não sei se dá para já colocá-lo como favorito, porque apesar de ele descontou 64 pontos em 4 corridas. É um negócio assim impressionante, uma média de 16 pontos por final de semana, o que é muita coisa, muita coisa. E nesse final de semana sozinho ele descontou 23 pontos do Piastri só nesse fim de semana, o que é muita coisa. Mas a gente ainda tem, obviamente, que considerar que existe ainda uma diferença de 40 pontos para 5 corridas, que ainda é uma diferença grande, e que, portanto, ele não tem margem nenhuma para erro. Tudo bem, o Verstappen é quase uma máquina de pilotar hoje, ele tá no auge dele, é mais piloto que o Norris, é mais piloto que o Piastri, assim, mas com alguma boa margem, né? Acho que o Verstappen, essa campanha que ele tá fazendo agora em 2025 já o coloca com certeza no grupo ali dos maiores da história mesmo da Fórmula 1, é uma coisa impressionante que ele tá fazendo, mas a diferença ainda é grande e, assim, cara, basta um fim de semana que a McLaren volte a encaixar uma dobradinha ou alguma coisa assim que a coisa desanda. Então, assim, tem que ser vai ser muito no limite pra ele. Então, eu acho que por conta disso, colocá-lo como favorito, eu acho que talvez seja um exagero, mas que o melhor momento é dele, com certeza. E que eu concordo perfeitamente com o que o Raul falou, e que eu acho que o Piastri derreteu psicologicamente a partir daquela ordem de Monza, né? O famoso Papaya Rules lá, que... Papaya Gate, que já virou. que eu acho, assim... aquilo foi muito ruim pra ele. E aqui não tô discutindo se foi certo, se foi errado, mas eu acho que pra ele, acho que né, enquanto líder do campeonato e tudo mais, acho que foi uma decisão que afetou muito psicologicamente. Vamos ver, né? Até porque tem duas coisas aí. Tem o próprio Verstappen que tá a 40 pontos, mas tem uma outra situação que a gente também tá ignorando um pouquinho, que é o próprio Lando Norris, que também, apesar de todos os senões, ele também descontou 20 pontos nas últimas corridas do Piastri, e a diferença está só em 14. Então a gente pode perfeitamente chegar num cenário de final de campeonato com 3 pilotos muito próximos na pontuação, né, na decisão, que seria incrível. Então o Verstappen, ele levantou um campeonato que estava meio xoxo, né? Quantas vezes a gente não veio aqui, depois de um fim de semana de corrida, criticar a sonsa briga de Piastri e Norris pelo título, né? Seja do GP da Itália, que, pô, nem na pista tem disputa, e quando um ainda passa o outro por conta de erro nos boxes, devolve a posição, dessa falta de agressividade dos dois, de ter essa falta de senso de que talvez seja a única chance que eles tenham na vida de ser campeões. Então, quantas vezes a gente já não falou da falta de picância desse campeonato, vamos dizer assim, e o Verstappen entrando agora nesse final de temporada, nessa briga, acho que ele levantou de fato o campeonato nesse sentido. Acho que todo mundo não esperava esse ressurgimento, e eu queria destacar também aqui um ressurgimento da Red Bull no geral, porque para mim o indicador, né, como a gente avalia a Red Bull, muitas vezes é o segundo piloto. E o Yuki Tsunoda pontuou de novo nesse fim de semana, chegou em 7º. Então, se o Yuki Tsunoda, se até ele está conseguindo andar bem com a Red Bull, esse carro melhorou. E foi algo que a própria McLaren já falou quando o Verstappen venceu na Itália, que eles viram
que o assoalho novo da Red Bull estava trazendo uma melhoria de fato, que eles estavam conseguindo extrair mais do carro e que eles estavam mais de olho no Verstappen. Acho que a gente não imaginava que a Red Bull fosse voltar a andar tão bem assim, inclusive com o Tsunoda pontuando, mas queria deixar esse detalhe aí também. Em todos os tipos de pista, né? Exatamente. Eles andaram bem em Monza, que é uma pista de alta, Sim. em Baku, que é uma pista de rua, mas com retas muito longas, Singapura, que é uma pista de rua travada, e agora Austin, que é um circuito permanente. Que tem de tudo. Tem de tudo ali, de média para alta velocidade, então... Bom, quem ganha com tudo isso somos nós, né? Diria assim. Ah, sim, sim. Sim. Então, a Red Bull, você vê, ele é rápido, o Verstappen é rápido, não comete erro e o carro não quebra. E ele não quebra o carro também. Então, a pressão está na McLaren. A McLaren, apesar de a pontuação ser bastante, assim, ainda dá uma certa tranquilidade, mas se eles continuarem fazendo essas besteiras, vamos dizer, eu acho que a largada da corrida principal foi aquela... a gente não vai bater um no outro, o Piastri foi menos agressivo, podia ter tentado ir por fora do Norris ali, mas não, para não complicar, ele, né, aquele millisecond, assim, não, vou por dentro e aí acontece, né? Mas vamos ver, acho que tá tendo um excesso de cuidado. Uhum. Só que agora eles não tem que ter o cuidado, mas tem que voltar a ser um pouco agressivo. E aí acho que a McLaren não tomar partido. Tanto é que estranho o Piastri classificar só em sexto ou sétimo, né, para largar. Foi sexto, se eu não me engano, né? E normalmente é ali, né, junto. Sim, tem sido os dois têm estados muito próximos nas classificações e na corrida também. Antes da gente continuar o assunto aqui da briga pelo título, de eu passar um pouquinho mais especificamente para Lando Norris e para Piastri, que a gente falou bastante do Verstappen, queria deixar aquele recado para você que está assistindo a gente com imagens aqui no nosso YouTube da CBN, para você não esquecer de deixar o seu like, para você compartilhar esse episódio com seus amigos, com todo mundo que gosta de Fórmula 1, para você deixar aqui nos comentários quem que você acha que vai vencer o Mundial de Pilotos da Fórmula 1 esse ano. E para você que escuta a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça, é claro, de deixar sua avaliação do episódio e também de compartilhar com todo mundo que curte automobilismo para ouvir não só a análise desse GP dos Estados Unidos, mas também depois toda a nossa entrevista com o Raul aqui no programa. E agora sim, voltando ao assunto Fórmula 1, queria dar mais foco para a McLaren em si. E aí, Raul, você chegou a comentar até da questão do Piastri do lado mental dele. Porque a gente tinha realmente essa sensação de que ele era o cara mais frio, o cara mais centrado nessa disputa. E além do episódio que vocês dois mencionaram da troca de posições, me marcou muito o GP do Azerbaijão. Que ele foi mal na classificação, e aí ele larga muito mal, vai para último e bate na primeira volta de um jeito bizonho, assim, de um jeito que eu não lembro um piloto que estava postulando por um título bater, cometer um erro tão grosseiro que nem ele fez. E naquele momento foi o que eu senti de que essa narrativa do piloto frio tinha acabado, ou que pelo menos ele talvez estivesse sentindo um pouco a pressão de tão jovem estar perto desse primeiro título mundial. Você que já teve que lidar com esse tipo de pressão, com essas cobranças que vêm de fora, com esses holofotes, como é que o piloto faz nessa situação que o Piastri está para se reencontrar, para se acalmar de novo e focar nesse desempenho na pista apenas? Quando na minha época eu fiz com o Nuno Cobra, parte física e psicológica. O Ayrton Senna também fez, foi quem aí descobriu o Nuno Cobra na época, acho. Uhum. E ele falava assim, você tem que tentar, quando acabar a corrida, analisar os prós e contras, as coisas certas e as coisas erradas, pode ser da equipe, pode ser o piloto mesmo, né? No caso eu que errei aqui, o que eu fiz errado, o que eu posso tentar melhorar. E a partir que você fez isso, ele falava, você fecha o zíper do casaco e esquece, tenta só pensar no positivo, do que ficar se lamentando. Eu era um pouco assim, sabe? Ficava pensando, putz, por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer isso?
Então, isso acho que é super importante você focar na próxima. Não é fácil. E hoje, diferente da minha época, todos os pilotos têm o seu personal coach, não? Psicólogo próprio. Psicólogo e tal. Então, isso ajuda muito. E ele, pelas entrevistas dele, ele sempre, o Piastri, no caso, sempre mostrou ser, assim, sabe, pôr na balança tudo, não reclamar, nunca foi de reclamar ou se indispor com a equipe, claro, ou com o Norris, no caso. Então, eu acho que agora está na hora de, principalmente, focar, como falar, fechar o zíper e bola para frente. Ele sabe que ele é rápido, ele sempre mostrou que tem confiança, mas como piloto inexperiente, ou talvez pouco tempo com tanto sucesso, né, não tem como não cometer erros. Aconteceu com todos, mesmo com o Verstappen no começo, lembra que ele batia até conhecer bem, conhecer as pistas, conhecer tudo. E eu na realidade, estava torcendo para o Piastri por ser um novato e estar assim, com tanto... parecendo gente grande. Gente grande, né? Vamos ver agora, né? Você sabe, Léo, que eu vendo o que está acontecendo com o Piastri nessa temporada, eu lembrei muito do Button em 2009, que ele começa aquele ano ganhando 6 das primeiras 7 corridas. Aí, obviamente, que os outros carros também começam a ficar melhores, começam a chegar na Brown, e aí ele tem uma segunda metade de campeonato, assim, assustadora, até que... E aí ele conta num documentário que tem sobre aquela temporada que ele tem uma conversa com o pai dele, que o pai dele fala pra ele tomar uma cerveja. O Button não bebia álcool, não tomava cerveja. Ele dá um gole da cerveja com o pai no hotel, depois ele vai pro quarto e aí ele fala que ali ele se acalmou. E eu não sei, me lembrou muito a situação do Piastri, assim, que ele precisa achar alguém pra dar essa cerveja pra ele e dar uma acalmada dele pro restante da temporada. Cara, pode ser. Atualmente acho que é melhor uma tequila. Só a próxima corrida no México. Eu concordo. É que eu acho que no caso do Button tinha um agravante que não tem para a McLaren. Que assim, a Brown GP era uma equipe com recursos muito limitados e claramente a equipe tinha perdido a hegemonia, então ele não sabia até que ponto cada corrida, assim, o quanto os outros iam ter superado a Brown, porque a Brown não tinha recurso para colocar atualização nos carros, para ficar desenvolvendo. Mas até vou fazer um parágrafo aqui. Era o Rubinho, né? Era o Barrichello, isso. E o Rubinho teve uma dificuldade com os freios traseiros, do jeito que o Button né, se adaptou mais fácil. Até ele conseguir fazer com que o carro freasse do jeito que ele quisesse, o Rubinho perdeu algumas corridas. Tanto é que, do meio da temporada para o final, não só o Rubinho foi melhor, ganhou corrida, tudo, como as outras equipes daí alcançaram. Sim. Então, isso aí foi uma vantagem que o Button teve dentro da própria equipe. Né? Sim. Mas o Button, ele tem uma corrida específica lá daquela temporada, para mim, que é o GP da Itália, que é o próprio Barrichello que ganha, mas ele chega em segundo. Ele tava com uns resultados muito ruins, tipo o Piastri. Aí ele chega em segundo. E ele fala assim, pô, se eu administrar agora aqui e fizer a mesma coisa que eu fizer aqui nas próximas corridas, vai dar certo. E aí ele relaxou e foi campeão. Vamos ver, só que o Button ele já era mais velho que o Piastri, né? Sim. Então, o Piastri é muito novo em comparação. E o Piastri tem uma outra coisa que é a McLaren, ela não deixou de ser, pelo menos no meu entender, a maior força desse grid. Então, acho que a perda desse campeonato de pilotos, se ela acontecer por parte da McLaren, ela vai ser uma marca negativa muito forte para os dois, né? Para os dois pilotos, tanto para o Piastri quanto para o Lando Norris. Até porque depois a gente vai olhar a comparação da tabela do Mundial de Construtores e a McLaren vai estar com o dobro de pontos da segunda colocada. A gente vai falar como que nenhum dos dois conseguiu ser campeão do mundo. E eu queria falar rapidinho sobre o Lando Norris aqui também, Léo, porque a corrida em si, nesse domingo, não teve muita coisa acontecendo. Foi uma grande disputa do Leclerc com o Norris.
E eu fiquei com a sensação de que o Norris, mais uma vez, demorou demais para conseguir uma ultrapassagem, que para mim ele tinha que ter passado o Leclerc nas primeiras 5 voltas, que ele tinha ritmo ali, ele teve umas 2, 3 tentativas de ataque, que ele não conseguiu fazer ultrapassagem, aí depois os pneus superaquecem, você perde rendimento, e eu tenho a sensação de que o Norris poderia ter, pelo menos, incomodado o Verstappen nessa corrida, de que ele tinha ritmo para isso. E me decepcionei mais uma vez com o Norris. Acho que o resultado do segundo lugar talvez fosse o mesmo ele tendo passado o Leclerc antes. Mas acho que ele deixou uma oportunidade de passar de pelo menos botar uma pressão no Max Verstappen. Olha, você sabe que eu não, assim, eu tenho também várias ressalvas em relação a ele, mas neste caso específico eu não concordo tanto, porque no começo da corrida o Leclerc estava de pneus Macio. macios. Então, e eu acho que, e na verdade ele até me surpreendeu, porque chegou um momento da corrida que eu achava que ele não iria ultrapassar. Sim. E que ele iria ficar ali em terceiro, e ele foi lá e ultrapassou 2 vezes, né? Então, isso até me surpreendeu positivamente. Eu acho que, por exemplo, no GP do Azerbaijão, sim, ele teve um fim de semana Demorou horroroso, demais, perdeu uma oportunidade de ouro de descontar muito da vantagem que o Piastri tinha. Ali sim, ele tinha que ter subido no Era o pódio. segundo lugar do Button que você falou. Exatamente. Ali era para ele ter ido pro pódio. Hoje ele ia estar no cangote do Piastri. Hoje ia estar na liderança do campeonato, se não fosse Sim. aquela corrida ruim. Mas enfim. E não dá para esquecer o Russell, né, que começou a andar bem, inclusive no começo da Tá corrida. tirando ponto de todo mundo aí também. Exato, Então, exatamente. acabaram de renovar o contrato, então a confiança, né, Sobe. tô garantido, tenho que mostrar serviço, e o carro melhorou, pode incomodar aí em termos de pontuação deles, né? Não, com certeza, com certeza. Mas, enfim, é complexo, né? Porque apesar de tudo, é o que você falou, né? Apesar de tudo, sempre dá a sensação no Norge que pô, poderia mais, né? Eu acho que a gente tem a sensação com os dois pilotos da McLaren, pelo menos nas últimas corridas, assim, de que raramente eles extraem o máximo, assim, desse carro que você fala, nossa, dessa vez eles realmente foram no limite, assim, vencendo com uma margem grande ou deixaram todo mundo para trás, enfim, tenho essa sensação. 2 últimos temas rápidos pra gente fechar aqui esse GP dos Estados Unidos. Léo, a gente teve o Hamilton chegando em quarto, mais uma vez o Hamilton chegando em quarto, 19 corridas com a Ferrari, nenhum pódio, piloto que mais demorou na história a ter o seu primeiro pódio na Ferrari, nenhum outro piloto tinha ficado 19 corridas. Eu achava que eu que ia trazer essa Perdão. estatística. Perdão, mas... Mas sim, tem razão. Mas aí, enfim, 19 corridas do Hamilton na Ferrari, ele é o primeiro piloto na história a passar tanto tempo sem ir ao pódio, né, sem ter o seu primeiro pódio pela equipe italiana. Tanto tempo em termos de corrida, né? Isso, Não em termos de corrida. Não tempo de tempo mesmo, De né? fato, porque há temporadas até menores antes. Mas ele não ganhou? Ele ganhou uma sprint? Ele ganhou uma sprint, a gente tá contando os resultados de corridas principais. Entendi. Porque a sprint ela não conta como um pódio efetivamente. O piloto que detinha esse recorde era o Didier Pironi, que é contemporâneo do Raul. Sim. E ele ficou 18 corridas na Ferrari até conquistar seu primeiro pódio, que foi no GP de San Marino de 82, que foi naquela famosa corrida em que ele e o Gilles Villeneuve brigaram no final. Ah, sim. E aquela corrida foi o primeiro pódio dele com a Ferrari na 19ª corrida dele. E o Hamilton completou 19 corridas sem um pódio ainda. Por outro lado, o Hamilton bateu os 5.000 pontos conquistados na Fórmula 1. Sim. Foi um recorde positivo para ele, né? Mas essa temporada do Hamilton, como avaliamos? Com certeza ele tá... Os dois, né, estão desapontados. Tanto Sim. o Leclerc como o Hamilton, com a performance que estão tendo, né, com a Ferrari. Sim, acho que é um pouco disso. Eu acho que o Hamilton bateu muito na trave também. Eu acho que é um recorde negativo que fica para ele, mas também tenho a sensação de que não tá fazendo tanta diferença. Assim, ele não tá chegando, não tá tendo pódio porque ele tá chegando em 10º, ele tá chegando em 4º, 5º, quase toda a corrida. Óbvio, acho que ele adoraria ter um pódio já com a Ferrari, acho que incomoda, mas acho que a temporada dele vai mais além disso, e querendo ou não, ele tá próximo do Leclerc também. Pelo peso, pela história, pela contratação do Hamilton, a gente esperava que ele fosse andar na frente do Leclerc, não tem sido assim. Último assunto pra gente passar, de fato, para falar da carreira do Raul, queria falar do Gabriel Bortoleto. Ele mesmo colocou como, acho que talvez o fim de semana mais difícil dele na Fórmula 1 até aqui, mas eu fiquei com a sensação de que ele conseguiu se encontrar pelo menos na corrida, só que a estratégia da Sauber não ajudou. Ficou ruim pro Bortoleto esse fim de semana em Austin, Léo? Foi, acho que foi
talvez o pior fim de semana dele na... Eu acho que pra mim foi esse Jeddah, que ele andou em último praticamente, Sim. Jeddah o fim de semana inteiro. Mas Jeddah foi uma das primeiras corridas, né? Exato, Então uma agora... pista super difícil, super técnica. Ainda mais comparado com a performance do Hülkenberg, né? Então foi de desapontar. Erro da equipe na classificação, de não deixar ele completar a volta na sprint, né? Ficou muito tarde para sair e tal. Isso acontece e você paga, né? Se não fizer tudo certinho, ainda mais uma equipe assim que tenha essa, vamos dizer, esse defasagem de desenvolvimento e contra as outras equipes, você não pode errar nada. E aí afeta todo o final de semana e você não consegue recuperar. E, enfim, ele andou atrás do Hülkenberg praticamente o fim de semana inteiro. E aí eu fiquei com a sensação que na corrida essa estratégia de 2 paradas, que acho que só ele que fez estratégia de 2 paradas, ninguém mais fez. Todo mundo foi ou do médio pro macio ou do macio pro médio. O Bortoleto fez 2 paradas, tirou ele de qualquer resultado mais de meio de pelotão assim. Mas acho que é isso, de que foi um fim de semana ruim, mas novamente, me parece que ele tá bem tranquilo em relação a isso de ser mais um fim de semana de aprendizado. Com certeza, com certeza. Eu acho que ele já demonstrou que tem uma boa cabeça. Eu acho que... Gente, eu acredito nele também. Sim. Me pergunto, o que você acha? O que você acha? Eu acho que o potencial tá lá. Exato. Então, e também eu acho que ele é bom de cabeça, mostrou, né? Com as suas respostas do que aconteceu, eu acho que ali tá bem encaminhado. Acho que era a primeira vez que ele corria, né, em Austin. Sim, primeira vez. Então, acho que essas coisas também pesam. Austin é um circuito difícil, é uma pista muito longa, muito técnica. Eu acho que tudo isso interfere, com certeza. E eu acho que a gente viu também os outros novatos que estavam correndo pela primeira vez em Austin sofrerem também. O Hadjar bateu na classificação, o Antonelli também andou bem atrás do Russell, chegou um pouco mais perto na classificação para a corrida principal, mas foi um fim de semana ruim para ele também, depois foi prejudicado com o toque do Sainz na corrida principal. Mas a gente viu bastante, acho que os novatos sentindo essa experiência nova em Austin. Acho que o Hülkenberg, a comparação com o Bortoleto ficou desleal nesse sentido, porque o cara tem 10 anos de experiência em Austin contra o Bortoleto, que estava na primeira experiência dele no circuito. Mas é isso, novamente, acho que pelas respostas do Gabriel, por tudo que ele fala, ele tá bem tranquilo em relação a isso. E acho que também não há uma pressão da equipe de fora, de que ele tenha que estar sempre junto do Hülkenberg. Essas coisas são bem compreendidas. Pronto, régua passada, falamos de tudo que havia para ser falado de GP dos Estados Unidos da Fórmula 1. E agora, Rô, queria conversar um pouquinho mais sobre a sua trajetória no automobilismo. A gente começou o podcast já dando uma palhinha dos seus títulos, das suas conquistas no Endurance, mas você já correu de carro de turismo, você já correu de um monte de carro de Fórmula também. E eu queria começar com o seu início mais aqui no Brasil mesmo, porque você participou da primeira temporada oficial da Stock Car aqui. Sim. Em 79. Queria que você contasse como é que era a categoria naquele momento, como é que eram os carros, né, os opalões da época, como é que era para guiar os carros. Conta pra gente um pouquinho desse período. Eu adorava, né? Era o que tinha, mas eu comecei em algumas corridas 77, que foi a minha, vamos dizer, início, foi a minha primeira corrida foi na inauguração do Autódromo do Rio. Jacarepaguá? Jacarepaguá. Não. E naquela época corriam os Maverick, os Opala. Os Maverick andavam bem, as corridas eram divididas em duas etapas, vamos dizer, duas baterias. Uhum. Então eu tinha o meu amigo Ike Zornig, que convenceu meus pais a eu correr de carro, porque eu andava fazendo muita besteira na rua, fazendo racha na rua, naquela época dava para fazer. Então, meu irmão mais velho, Jorge, e ele convenceram que eu devia correr na pista. E aí no Rio, ele fez a primeira bateria, eu largava conforme ele chegava conforme a chegada dele. Eu acho que ele chegou em 14º, 15º. E eu me lembro que o autódromo ainda não estava, foi em cima do terreno, lá era tipo um areião assim, não estava compactada todas vamos dizer, você saía da pista,
Você punha uma roda fora, capotava. O Paulo Aham. Gomes capotou o Maverick, várias pessoas, vários pilotos, aconteceu isso, e o meu maior medo era justamente Aham. acontecer isso na minha estreia, né. Eu não me lembro onde eu cheguei, só sei que eu me lembro que, na largada, eh, o meu coração batia, fazia um eco dentro do carro, parecia um sistema Bose. Aham. Nossa, bum, 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 e aí da hora que eu larguei, aí você, né, não é que acalma, Seu foco o seu direciona. foco direciona. Eu terminei a corrida, não fiz nenhuma besteira, como eu falei, não lembro onde eu terminei. Aí em 78 eu fiz o campeonato paranaense, e aí as 2 corridas do Campeonato Brasileiro eram em Goiânia e Brasília. E você chegava em Goiânia, largava em Brasília conforme a chegada de Goiânia. Eu terminei em 8º, e me lembro direitinho, na largada para Brasília, quem estava do meu lado era um piloto famoso na época, todo mundo chamava Marinho Amaral, e ele também corria de Maverick. E ele era tipo o Paulão, assim, sabe, não dava moleza Aham. de dar toque nos outros. Aí eu me lembro direitinho ele olhar para mim, eu olhando para ele, assim, ele tipo: "Ó, usa a cabeça". Eu falei: "Esse vaca braba aí falando isso para mim", quer dizer, aí deu a largada, eh, a primeira corrida em Brasília, a primeira curva é para a direita. Abriu uma avenida na minha frente e eu fui por fora. Aí eu ou tinha 2 opções, ou tentar ir por fora e ganhar posições, e talvez alguém me dá um Um toque, toque. ir lá na arquibancada, eu como fiz a curva toda, né, já esperando o toque, ou eu vou ganhar várias posições. Eu optei por essa essa Aham. situação. E quando eu saio da curva, eu olho no espelho, ninguém me bateu, eu tô 2 carros na frente de todo mundo. Foi, assim, uma Aham. coisa, assim, fora do normal, mas, e aí eu consegui andar 4, 5, 6 voltas na frente. Daí, naquela época, a gente usava amortecedor nacional e as equipes grandes importado, aí já começa a perder rendimento. Sei Sim. que, mas foi assim, uma situação muito incrível, porque quem que é esse paranaense aí Aham. que tá Passou lá, todo mundo por e quem que fora. é o preparador dele, que era na época, o Rosinei, que hoje todo mundo conhece ele, que é o Meinha. Sim. Meinha, sim. Então eram os 2 jovens do Paraná, assim, conseguindo ter esse resultado. Daí para 79 foi quando a Ford deixou de apoiar as equipes, que usavam o Sim. Maverick. O motor 250S estava mais desenvolvido, e então todas as equipes resolveram ir para usar o Opala. Pro Opala. E aí a GM resolveu, apoiar e criar a categoria Stock Car. Oficialmente. Foi assim que iniciou. Aí já com Porto Alegre, no início já teve, vamos dizer, 15, 16 carros. Aí na outra já Guaporé já teve mais, daí o Ingo Hoffmann veio. Sim. Sei que para a corrida de São Paulo já tinha quase 30 carros, que foi então foi, sabe, a categoria cresceu rápido e tá aí até hoje, né. Sim. E o Meinha é o E o único Meinha o segue lá também. único, preparador que eu sei que participou de todas as corridas. Sim. Foi, foi bacana a ascensão dele, ao continuar a carreira como preparador, e eu daí fui para Europa, Fórmula Ford em 80. Não, é impressionante porque a gente traz gente que estava nos primórdios da Stock, traz a molecada que está correndo aqui agora e todo episódio falam do Meinha. É É, impressionante, Sim. o legado que ele tem sim. na Stock Car mesmo. E legal, não sabia dessa história que vocês tinham trabalhado juntos lá no porque começo. o que aconteceu, eu iniciei a categoria, não tinha patrocínio, e quando o Ingo veio também não tinha. Aí teve acho que era Paulo Renato o nome dele, que foi quem que trabalhava na 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 empresa de marketing da GM. E aí ele fez uma triangular. Ele foi na GM e falou: "Ó, vocês
compram um pacote de promoção no jornal O Globo e no Jornal da Tarde, e faz uma triangular. Então eu era patrocinado pelo Globo. Eu ia te perguntar sobre isso. E o Ingo, o Jornal da Tarde, né? Então, aí a partir daí foi na corrida de Fortaleza que a maioria, tipo, fecharam um pacote, todo mundo foi no mesmo avião, e o Afonso Giafone, que era um super gozador, né? E na época, e era um dos que era um líder do campeonato, líder assim, em termos de os irmãos Giafone e o Paulo Gomes e tal, em termos de promoção e líder em termos de organização e tal. E aí ele, quando anunciou no voo, o Paulo Renato falou desses patrocínios, o Afonso já fez vamos dizer, a ponte com a... Quem ia ficar com qual patrocínio? Não. Com a escolinha do professor Raimundo. E aí o Rosinei, que era magrinho, usavam sempre um bonezinho e tal, que o Rosinei seria o Meinha. O Meinha. Eu seria o Bozó, mas acabou não pegando por causa do patrocínio Boezel. Meu pai, o velho Zusa, que de vez em quando ia nas corridas. Então ele fez algumas... E aí o Meinha pegou e ficou até hoje. Então essa é a história o porquê do Meinha. E só pegou o apelido pra ele, o resto... Só pegou o apelido pra ele. Ainda bem, né? Eu seria o Bozó, mas eu não deixei pegar. E normalmente apelido, quando é assim, pega mais quando o cara não gosta, né? Então eu não sei se o Meinha ficou muito feliz. Não, o Meinha, eu acho que ele foi, e todo mundo reconhece ele como Meinha e tal, e aí eu queria levar, na época, o Meinha comigo para a Fórmula Ford, mas eu não falava inglês, ele não falava inglês, a gente não tinha orçamento, e aí teve o Bolão, que era um piloto que não andava bem na categoria, quis comprar a equipe era um carro, 2 motores, 2 jogos de roda, uma caixa de ferramenta e o Meinha. O que ele queria na realidade era o Meinha, né? E aí ele falava, pô, mas o Bolão, ele só anda lá atrás, o Spinelli, né? Ele só anda lá atrás. Falei, olha, se você fizer ele andar, você vai, né, crescer como preparador. Se ele não andar, todo mundo sabe que ele não anda. Quem é que faz milagre? E ele fez milagre. Fez o Bolão ganhar a corrida. Aí foi incrível. Então ele cresceu, depois aí trouxe ele para São Paulo, um puta salário na época, casa. Aí contratou Alencar Júnior também na época para correr na equipe. E aí, então ele é muito competente, né? E nunca... Isso provou por todos, né, nos anos todos aí dele, com todas as mudanças do carro, tudo, ele sempre mudando o piloto e tal, ele sempre andando na frente. O Raul, você teve uma passagem de 2 anos pela Fórmula 1, né? 82 e 83, nas equipes Smart e Ligier, né? Se você andou. Mas foi um período, imagino, difícil ali, né, para você, em termos de resultados, né? A Fórmula 1 a gente sabe como é meio cruel, mas você consegue lembrar, assim, ter boas lembranças dessa passagem? Porque tem muitos pilotos que saem assim, só com a parte ruim, assim, né, da Fórmula 1. Para você, como é que foi, assim? Foi muito rápido, né? Como eu cheguei na Fórmula 1. Eu me lembro eu estar sentado no grid, na primeira fila. Era o Paulo Gomes e eu. E a corrida a última corrida do campeonato de 79 foi a preliminar da corrida de Fórmula 1 de 80. E eu me lembro de estar sentado no grid e de repente eu vejo o Bernie Eccleston andando e eu pensei comigo, você ainda vai me ver na Fórmula 1. Porque eu tinha o Chico Serra tinha trazido um contrato para mim da Fórmula Ford, que eu ia correr na equipe Van Diemen, que foi aquele que correu. Sim. Depois o Senna correu, quer dizer, a maioria dos brasileiros correram pela Van Diemen.
E quem colocou na minha cabeça aí que eu tinha que ir para a Fórmula Ford sem fazer um ano aqui no Brasil foi o próprio Afonso Giafone. Então, não, você tem que ir, eu acho que você tem potencial e tal. E daí eu já estava com aquilo na cabeça. E então, você vê, eu estava fazendo uma corrida de Stock Car aqui em 80, em 82 eu estava na Fórmula 1. Sim. Muito rápido. Aí o que aconteceu? Eu fui vice-campeão dos 2 principais campeonatos, da Fórmula Ford. Aí Fórmula 3 terminei em terceiro e tinha um teste na McLaren para os 3 primeiros, porque era patrocinado pela Philip Morris e o McLaren Marlboro. E eu fui super bem nesse teste aí. Inclusive o André de Césares, que era ou de Cesares, não sei como cada um fala do jeito. Foi para Alfa Romeo, que era também Philip Morris, e sobrou uma vaga. E eu estava com uma chance, talvez, de ir. E aí o Nick Lauda resolve voltar de aposentadoria. Sim. Mas com esse teste, daí abriu a porta para ir na época, ou para Marte, ou agora me fugiu o nome da equipe, enfim, que foi o Roberto Guerreiro, na época. A memória não vai me ajudar nessa. Já vai, bom. Ozella, alguma coisa assim? Não, Ozella é italiana, era... Nossa, tava com ela, já eu lembro. Enfim, aí eu fui para Marte e depois Ligier, né, porque teve a chance de ir para Ligier. A Ligier era uma equipe intermediária e tal, era melhor que a Marte. Só que foram 2 anos assim de muitas mudanças. Primeiro que a introdução dos motores turbo. Sim. Então a gente tinha 500, 600 cavalos, eles tinham 1000. E tinham 10 carros com motor turbo. Aí de 82 para 83 mudou. Acabou o regulamento do carro asa, né, do efeito e tal. solo. A Ligier daí fez um carro horrível. Sim, acho que um dos piores anos da Ligier, né? Mas coisas boas que eu me lembro foi a minha volta de classificação no Grande Prêmio do Rio. Um calor infernal, a gente só podia usar 2 jogos de pneu. O jogo de pneus, porque na época tinha Goodyear, Michelin e Pirelli. A gente estava usando o Pirelli, que era o primeiro ano da Pirelli. E aí, o primeiro jogo de pneu, eu estava fora do grid. Isso já no segundo dia. Uhum. E aí, tinha mais um jogo só para dar uma volta. Aí, o John McDonald falava para mim, eu pedi para fazer uma mudança de asa e amortecedor, alguma coisa assim. E ele falava assim, Raul, nós temos que classificar de qualquer jeito. Primeiro, você no teu país aqui. Uhum. A gente tinha acabado de conseguir o patrocínio da Hotmans. Então, o patrocínio, nós tem que classificar de qualquer jeito. Pouca pressão. Nossa, ele fala, eu me lembro direitinho assim, ele falou para mim, olha, antes, quando você vai frear, fecha o olho e aí freia. dá uma piscada e freia. Eu falei, tá bom. Mas não, a pressão era muita pressão. Aí eu saí, você dava uma volta devagar e começava a acelerar antes da curva da vitória. Aí eu freiei, e você tinha que acreditar nos pneus. Dava muito mais aderência, né, do que no pneu normal. Mas, então, normalmente, para você acreditar no primeiro jogo, aí você tinha que acreditar no segundo jogo mais ainda, né? Que você já tinha feito uma volta, pelo menos, com o pneu que você freava normalmente com o pneu normal no 100, você tinha que frear no 50. Uhum. Aí freiei, motor, vi que saía 500, 600 giros mais rápido da curva 1, aí a 2, a 3, daí tem aquela curva que chamava o Cheirinho, no Rio. Sim. E eu não conseguia fazer aquela curva de pé cavado, de jeito nenhum. Eu falei, não, agora eu vou fazer. Piscou o olho. Ou vou dar lá na tela, lá fora, ou vou fazer. Bom, fiz, quase errei a freada
para a direita e daí entrar no retão, faz aquela sul, coisa. né? Aí venho, de repente tem me lembro direitinho, o René Arnoux começou a acelerar, eu acho que ele viu que eu vinha, né, para não atrapalhar a volta dele. Eu ainda tive que meio que disputar a freada da Sul, fiz a volta toda e tal. Aí eu tentando já fazer a segunda, né? Só que daí eu vi a placa, eles davam a placa na reta lá do box, que se dava para você conseguir ver. Eu olhei aquele tempo e falei, será que tá certo isso? Será que tá certo? Bom, continuei a fazer a volta, mas já deslizando mais, não, com certeza não vinha o tempo. Aí quando eu entrei no box, parecia todo mundo pulando e tal, parecia que eu tinha feito a pole. Eu tinha vindo sem estar no grid, que naquela época era 26 carros, Sim. para 17º. Nossa, foi assim, melhorei 1,5 segundos, acho. E naquela época dava muita diferença assim, do pneu do treino para a classificação. Então, essa foi uma das boas memórias. Outra boa memória foi a classificação em Mônaco, que eu larguei em 19º, acho. E lá só classificavam 22 carros. Sim. Infelizmente, na corrida estava molhado no começo, uns largaram de pneu seco, outros de chuva. E o Winkelhock, que andava de BMW Turbo, que era da ATS, aquela equipe ATS. Sim. Na saída do túnel, ele veio disputar a freada comigo, me bateu atrás. Ele saiu, eu saí já na segunda volta da corrida. Mas tiveram coisas boas. Outra diferença que daí, para ver as diferenças, eu sempre classificava perto do Jarrier. Às vezes na frente, às vezes perto. E na corrida ele largava e ia embora. E eu ficava louco, né? Puta, como é que pode? O que eu faço? Daí em Silverstone, a gente fazia pit stop só para trocar de pneu, né? Fiz o pit stop, saiu, era 1 segundo e pouco mais rápido. O carro melhor de guiar, tudo. Eu falei, Cacilda, o que aconteceu? Ele quebrou, colocaram os pneus dele no meu carro. aí você vê que, como uma vez o Carlos Reutemann me falou, agora que você vai para chegar na Fórmula 1, você vai ver como é linda a Fórmula 1. Aí eu vi que como é linda a Fórmula 1, a parte política, a parte de preferência de um piloto para o outro, né? Essas coisas que aconteceu com o Piastri aí, o Norris, de mudar de posição na corrida. É difícil, viu? É difícil. Você estava numa equipe francesa com um piloto francês. Exatamente. Ô Raul, a gente falou um pouquinho logo no começo sobre a sua experiência no Endurance, sobre... Enfim, aí eu queria adicionar também sua experiência no automobilismo dos Estados Unidos, que você não só correu provas de Endurance lá, mas também na kart, né? A antiga Fórmula Indy. Quantas participações em 500 milhas de Indianápolis? 13. E aí a pergunta que eu queria te fazer é se tem alguma prova, alguma corrida específica que te marcou mais, porque você tem essa experiência em 24 horas de Le Mans, você tem experiência correndo o GP de Mônaco de Fórmula 1, um monte de 500 milhas de Indianápolis, tem alguma dessas coisas, ou até outra menos famosa, assim, alguma que te marcou, que você guarda com carinho, assim? Indianápolis eu guardo com carinho e com uma certa, assim, quase bati lá, sabe? Uhum. Que foi a corrida de 93. Eu larguei em terceiro, e Indianápolis na primeira fila, né? Sim. Peguei a ponta e sumi. 17 voltas, eu tinha 17 segundos na frente. Naquele ano mudou o regulamento, que quando desse uma bandeira amarela, fechava o box. Deu uma bandeira amarela, aí entra o pace car, todo mundo atrás, eu perdi toda a vantagem. A hora que abriu o box, o meu box era no meio da reta. E o do Mario Andretti era o último, então o primeiro a sair. Era 100 milhas a velocidade permitida, então 160 quilômetros. Aí eu parei, saí, e quando tem uma linha, né, que a partir daquela linha você não pode mais ultrapassar. Eu vinha a 160 e ele simplesmente saiu do zero, né? Só que não tinha ninguém na frente dele. Então, de dentro do carro,
com certeza estava lado a lado com ele e falei pro box, ó, dá a impressão que eu passei depois, mas ele estava do meu lado. Checa se isso eu tenho que ficar atrás dele ou na frente. Aham. E aí o Mário vinha do meu lado e apontava para eu ir para trás. E o meu box no rádio falava, não, Fica na frente. estão falando com os oficiais de pista, fica na frente. Tá bom. Ele vinha e eu falava, vai para trás. Queria pegar a pista limpa Sim. e tal. Bom, certeza, absoluta. Deu a relargada, eu marquei toca, ele me passou. Aí passou 6 voltas, veio no rádio, Raul, você tem que fazer um stop and go, porque os oficiais de pista agora estão dizendo que você passou depois. Porque deu a impressão que, né, com a velocidade, eu passei depois. Aham. Mas não, quando saiu, estava junto. Bom, não tinha outra opção. Fiz o stop and go, quando eu saí do box, ele, que é na saída da 2 lá, ele olhando no espelho, era o Mário Andretti quase colocando uma volta em mim. Sim. Aí eu fui, sumi dele, comecei a passar a gente, daí eu virei baixou, o carro tava bom. Com raiva ainda. Aí foi, passou 400 milhas, ou mais até, era menos, era o último pit stop. A equipe me chamou, Raul, box, eu tô entrando no box, Bandeira amarela. deu uma bandeira amarela, eu não conseguia mais voltar, eu nem sabia que tinha dado a bandeira amarela. Porque um carro parou, acho que o Rob Gordon, bem na entrada do box, acho que faltou combustível, não sei. Bom, eu parei, saí, o meu engenheiro falou, Raul, a gente tá bonito, estamos em primeiro, não precisamos mais parar, e eles ainda vão ter que entrar a hora que abrir o box. Aham. Bom, e o carro tava... Bom, aí eu atrás do pace car e tal, daí ele falou, ó, Raul, você vai ter que fazer um drive-thru. Por quê? Porque a tua equipe tinha que ter mandado você não parar, continuar e só parar quando abrisse o box. Bom, eu tinha que ter parado. Se eles fizessem isso, a gente ia ficar sem combustível. Sim. Então eles deixaram no limite, se tivesse parado uma volta antes, enfim, aí fiz o drive-thru, quando deu a relargada, eu fui para 12º, cheguei de novo aí estava o Mansell em primeiro, o Emerson em segundo, o Lendijk em terceiro, e eu cheguei neles em quarto. Aí deu uma bandeira amarela. Aí só que entre o pace car e o Mansell ficou um retardatário. E o pace car mandava ele passar, e ele não passava. Que era o Grégoire, um francês, que era a primeira vez, que inclusive estava correndo pela minha equipe. Aí os 3 começaram a passar do Grégoire, na bandeira amarela. E eu falei no rádio, para minha equipe, olha, eles estão passando o Grégoire na amarela. Isso não é permitido, né? Não é permitido, eles vão ser penalizados. Aham. E eu falei, mas eu vou atrás deles. Posso ir atrás deles? Não vai atrás deles, fica, não vai. Tá bom. Aí eles passaram dele, daí o pescar, e eu ia do lado, e começaram a se distanciar. Aham. E ele ia devagar, e eu fazia sinal para ele, acompanha. Sim. Aí eles passaram, deixaram o pescar dar um espaço, relargaram, e eu tive que ficar esperando a bandeira verde, né, para passar Pra dele. passar o Grégoire. Aí quando deu a bandeira verde, eles já tinham pegado uma distância quase de uma reta. Aí eu fui sozinho, sem vácuo, você vê como meu carro estava bom. Grudei no Mansell, porque o Mansell marcou toca na largada, os 2 passaram dele. Então tava o Emerson, o Lendijk, Mansell e eu. Só que daí não deu mais tempo de passar. Aí tava todo mundo já com limite de combustível, Sim. acertando mais o carro e tal. E essa foi A grande chance. a grande chance de Indianápolis. Você terminou em terceiro, né? Terminei em quarto. Em quarto. E aí, mas eu vou para a Índia, todo mundo fala que eu fui o vencedor, vamos dizer, moral, né? E que
Eles não foram penalizados, porque eles deveriam ter sido com um drive-thru, stop-go, algum tipo de penalização, e não foram. Só que era Newman Haas na equipe, Penske. Ganassi e Penske. Então era 3 Golias, não era 3 Golias contra um Golias, eram 3 Golias contra um da vida. Então essa foi uma corrida. Eu passei todo mundo. O Emerson, acho que umas 2 vezes, o Mário acabou quebrando. Uhum. O Lion Dyke, eu passei todo mundo, nunca ninguém me passou e eu cheguei em quarto. Raul, pra gente fechar aqui, então, teria assunto para mais uns 3 episódios com você, mas logo que você tava falando da Stock Car, na primeira pergunta que eu te fiz, você falou que o seu coração tava batendo, parecia um sistema de som Bose. E aí eu queria só puxar essa resposta de volta para você falar sobre a sua carreira pós-pistas como DJ, né? Porque esse sistema de som aí é de conhecimento mesmo, você sabe como funciona, você ainda toca, como é que foi toda essa experiência, da onde que surgiu o seu interesse pela música, essa parte? Eu sempre foi uma paixão paralela, sempre acompanhando, comprando música, escutando, fazendo ginástica. Aí todo mundo que via que eu era assim, ficcionado por música, dizia, você tem que ir para Ibiza, porque lá é o centro da... E aí em 2005 eu fui a primeira vez e aí falei, pô, isso aqui é incrível, né? Mas nunca tinha tocado no CDJ, no mixer, nada. E gostar de música é uma coisa e Tocar tocar é é outra, outra, né? Aí, quando eu resolvi parar de correr, a Débora, minha esposa, falou, por que você não compra um aparelho e só para você se distrair, até pensar no que você vai fazer, né? Vai se envolver em equipe, chefe de equipe, sei lá, alguma coisa. Aí eu comprei, peguei um professor e falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Peguei, aí fiquei 8 meses, literalmente, dentro de casa, com o professor, ia lá 2 vezes por semana e tal, porque eu não tinha muito tempo a perder, né? Eu já tinha 48 anos na época. E teve muita, assim, no começo, o pessoal que bom, só porque ele é piloto, ele acha que pode se tocar e tal, né? Mas foi bacana, eu insisti, e as primeiras aparições, assim, né, em público, realmente, essa ansiedade, porque você tem uma responsabilidade, né, do que chegar lá e começar a fazer sinal, telefone, sei lá, troca o DJ. Mas é interessante, você pode manter a pista ou aumentar a pista de público ou esvaziar em meia hora, né? Então, já toquei em grandes festivais, assim, que eu via que enchia mais a pista. Aí eu pesquiso bastante música, tentei produzir, é muito difícil, mas eu tento fazer uns sets com músicas diferentes, que não são da Jovem Pan, as 10 mais e tal. E aí consegui ter o meu espaço dentro do trabalho de DJ, né? Porque primeiro que eu tinha começado tarde, principalmente aqui no Brasil tem um preconceito. Então teve esse preconceito de achar que eu era mais conhecido, então ia ter muita facilidade para conseguir gigs, né? Pra conseguir... E não é nada disso. Eu ia tocar nos lugares bem no interior para aprender, pegar experiência e tal. E assim, é muito cativante, né? E você tá olho no olho, né, com o público. Legal. Então Diferente, né? é diferente do que você dá uma rodada na pista lá, os caras falam, o braço duro lá, mas não sabe se quebrou o câmbio, se tinha óleo na pista. Legal, Raul. Agora eu queria me despedir do Léo, agradecer pela participação mais uma vez aqui. Léo, obrigado, sempre bom revê-lo, sempre bom estar aqui gravando o podcast com você. Valeu, André, Raul, todos os nossos ouvintes espectadores, e a gente se vê semana que vem, GP do México. Valeu. E agora, enquanto o Léo se levanta, a gente faz o nosso
Pit Stop, a nossa troca de pilotos aqui, a lá Mundial de Endurance, porque vem a Cris Bertelli, nossa colega aqui do Geleb, jornalista, para fazer umas últimas perguntas para o Raul, para a gente fechar esse episódio de hoje do Velocidade CBN. Cris, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Velocidade CBN. Obrigada, prazer, Raul. Prazer, tudo bom? Cris, tudo. Vou tentar aqui fazer alguns paralelos com o mundo dos investimentos. Vamos ver se a gente consegue aqui. Mas eu estava te ouvindo e eu achei interessante que você mencionou que é muito importante manter a calma e como que isso fez com que você tomasse decisões acertadas. Quando você pensa na sua trajetória com relação aos investimentos, você entende que isso também é importante? De que forma você pensa nas suas estratégias de investimento? Bom, eu tive experiências erradas na minha vida, por acreditar em pessoas. Hoje eu sou super conservador. E quando você é jovem, você não pensa, não, eu tenho que separar alguma coisa, se você consegue separar para o meu futuro, principalmente quando você é esportista, você vai acabar, a tua carreira acaba muito cedo, né? Então você tem que ter uma visão ou ter alguém que te ajude nessa visão, que não foi o meu caso. E eu tive uma experiência que eu corri para um patrocinador aqui do Brasil, que tinha um banco, e o que eu recebia deles como salário, eu investi nesse banco. E aí o que eles me venderam é que era 10% ao ano, sem risco nenhum. E eu acreditei, né? Naquela época falava só pelo telefone, ou coisas vinham por fax, né? Com aquelas letrinhas pequenininhas. Então você tem que acreditar. Eu acreditei na pessoa que fazia os investimentos em nome desse banco. Só que daí deu uma crise na Ásia em 97. E os meus investimentos, sempre falava, investimentos são ações, um pacote no Brasil. O Brasil só tende a crescer, e realmente foi o que aconteceu na época. Não tem, sem risco nenhum. E eu falava, eu não quero risco. E aí, quando aconteceu esse problema na Ásia, eu comecei a escutar que muita gente no Brasil tinha perdido dinheiro, que tinha investido, isso, aquilo. Mas eu não me preocupei muito, até o dia que eu resolvi, assim, depois de alguns dias, perguntar o meu saldo. E tinha a metade do que eu tinha investido. Caramba. E isso, por quê? Porque tinham feito investimentos alavancados, aí com chamada de margem, essas coisas todas, e eu nem sabia, nem tinha no meu vocabulário, total desconhecimento sobre isso. Então, o meu conselho é você sempre tomar cuidado, desconfiar, porque ou ter mais conhecimento do que você está fazendo para não ter esse tipo de surpresa, que foi um baque grande. Eu imagino. E aí você fala um pouquinho também sobre como o clima, né, no automobilismo muda tudo. Muda você ganhar ou você perder uma corrida, né? E a partir dessa sua experiência, você acha que você ficou mais de olho no cenário, por exemplo, na hora de investir, né, com esse revés aí que você teve? Você acha que você começou a olhar mais para isso? Sim, com certeza. Porque se você tem dinheiro, sempre aparecem oportunidades. Vão te procurar, vamos fazer um investimento aqui. Na época, eu fiz com os amigos também kart indoor, que estava a maior moda. Vamos com o teu nome e tal, não sei o que, vamos dar, tomei na cabeça. Então, coisas assim, sabe? Mas era promissor mesmo na época, né? Todo mundo queria andar de kart. Todo mundo queria kart indoor, tá? Vamos fazer, tá bom. Então, mas eu não tenho como cuidar. Eu vou fazer um investimento.
Aí então eu aprendi muito. E hoje eu tenho 2 investimentos que são, assim, se eu te falar, parece o que ele foi inventar, né? Mas e que são investimentos que deram certo, então graças a Deus sendo bem cuidados mesmo de longe. Eu tenho um hostel em Bali. Nossa. e um spa. Que delícia. Então eu fui para lá, eu tenho um enteado que mora lá, o Henrico, que ele estava trabalhando lá e eu vi essas oportunidades e até eu entrei de sócio nesse hostel, que é em Bali, então e aí veio a pandemia. Ele abriu, ficou aberto um mês, veio a pandemia, tivemos que esperar 2 meses para reabrir e graças a Deus tá indo bem. E aí depois com o Henrico fizemos esse spa, que sabe que Indonésia e Bali é muito famoso pelas massagens e tal, e também é uma coisa que dá certo. E hoje posso acompanhar tudo pela internet e eles me dão um resultado quase que diariamente. E aí eu tenho que ir, né? Que chato! Aí tem que visitar, tem que fazer ali o teste. Ver se a massagem está sendo bem tá feita. Exatamente. Daí a gente fica lá, anualmente fico 1 mês, às vezes fico 2 meses. Entendi. Você falou um pouquinho dessa questão da tecnologia. Acho que também na Fórmula 1, né, a tecnologia é cada vez mais importante para que os pilotos possam ter mais segurança e autonomia. A tecnologia mudou também a sua forma de investir? Pelo menos o acompanhamento online está fazendo. Acompanhamento sim. Mas hoje se vê aí toda hora pelo Instagram esse negócio de que você põe R$1.000 e tem R$25.000 todo mês e tal. Né, as pessoas acabam acreditando. Eu nem fiz o teste para ver se isso funciona, mas eu não. Eu acho que não se deixa enganar, porque você acaba. Será que isso é verdade mesmo? Será que daí você começa a consultar, daí vem uma pessoa falar com você, aí ela tenta te convencer e fica. E você acaba, ou no começo te dá um pouco de lucro, depois, então você põe mais dinheiro, daí você vai tomar o tombo. Então, tomem muito cuidado, por favor. que é muito difícil você ganhar dinheiro hoje em dia e você se entusiasmar com uma coisa assim que parece ser fácil, né? Agora eu vou triplicar o meu investimento, né? Que falam, você vai poder comprar teu carro, poder fazer a tua viagem e tal, não sei o quê. Tenha cuidado, que às vezes não é assim, né? Tá ótimo. Obrigada por compartilhar. Obrigado, Cris. E com isso, Raul, a gente chega ao fim do episódio de hoje. Queria agradecer muito, muito a sua presença. Acho que a gente teria assunto para mais uns 2, 3 episódios. Quem sabe numa próxima a gente tem aqui o prazer de ouvir mais das histórias. Tem muito mais coisa aí que você viveu no automobilismo também. Inclusive, eu estou fazendo a minha biografia. Olha só. E fala um pouco dessa parte, desse investimento, da minha carreira, mas assim, as coisas mais por trás. Os contratos, as coisas certas, erradas, não especificamente. Fala, claro, dos resultados de corrida, mas mais assim, da minha vivência que eu tive por trás, né? E naquela época era bem mais difícil, né? Não tinha celular, não tinha... Instagram, não tinha, né, as conexões eram assim, era bem diferente. Legal, Raul, muito obrigado mesmo pela participação aqui hoje. Mais uma vez, portas sempre abertas para você aqui na CBN. Obrigado, eu que agradeço. Bom, meus queridos, para você que estava acompanhando esse episódio aqui, agradeço que você ficou até o final com a gente. Se você está assistindo a gente no YouTube da CBN com imagens, não esqueça de deixar o seu like aqui na saída, de compartilhar esse episódio com amigos, com familiares, todo mundo. De deixar nos comentários o que você achou da entrevista com o Raul, o que você queria saber ainda mais para uma próxima entrevista com ele. E para você que acompanhou o nosso episódio nas plataformas de áudio, não se esqueça de também compartilhar o episódio com todo mundo e, claro, de deixar a sua avaliação positiva aqui para a gente.
eu deixo aquele também agradecimento para a nossa equipe técnica, Priscila Gubiotti, o Cauã Felipe, o Alex Max, o pessoal que coloca o nosso programa no ar. O Velocidade CBN teve apresentação minha, André Neto, e a gente volta já semana que vem, porque tem GP do México, da Fórmula 1, 20ª etapa da temporada no circuito Hermanos Rodrigues, com promessa aí de sequência dessa briga pelo título, agora entre as duas McLarens e também entre o Max Verstappen. Um abraço para você que ficou até aqui com a gente e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.